Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho aqui comigo o Alterives Maciel Júnior, ele é formado em filosofia, também trabalha com psicanálise e alguns outros assuntos aí relacionados com isso, na fronteira desses dois campos de conhecimento. Eu vou passar a palavra para ele se apresentar melhor, falar um pouquinho aí da formação dele, da trajetória também. E então é um prazer recebê-lo aqui. Já lhe passo a palavra imediatamente. Tudo bem, Alterives? Tudo bem, bom dia a todos. Sou um profissional que trabalho na área de filosofia. A filosofia desponta na minha vida quando eu era ainda jovem, através de um encontro que eu fiz no Rio de Janeiro com um professor chamado Cláudio Piano. Quando eu decidi fazer filosofia, eu tive que abrir mão de muitas coisas que eu havia assumido, mas que não batiam com o meu desejo. A descoberta da filosofia ocorreu a partir do encontro com Cláudio, que coincidiu com a descoberta de um determinado desejo, que fez com que eu adotasse essa direção. E, a partir daí, eu passei a vida aprendendo a filosofar, que não é decorando filosofia, aprendendo a filosofar. O que eu quero dizer com isso? Aprendendo a pensar com conceitos e tomando a coragem de fazer encontros para além das minhas certezas, porque eu parto da premissa de que são esses encontros que despertam na gente a curiosidade de pensar algo novo. A filosofia aconteceu em 1985, eu tinha 20 anos na ocasião. 10, 15 anos depois eu me encontrei com um professor que me ensinou teoria psicanalítica. Esse professor também foi importante na minha decisão em estudar psicanálise, e fui fazer um doutorado em teoria psicanalítica na UFRJ. Repare, ao longo da minha vida eu fui bifurcando a partir das escolhas, e à medida que eu fazia uma escolha, eu contraía uma série de tarefas que eu tinha que resolver para poder me tornar aprendiz digno da escolha que eu fiz. Hoje, trabalho nas duas áreas. Posso dizer que sou filósofo, posso dizer que sou psicanalista. Não tenho a intenção de unificar as duas áreas, muito pelo contrário, eu prefiro trabalhá-las como áreas disjuntas, e me coloco na vida como um aprendiz, e creio eu, serei sempre aprendiz até o final da vida. Fala um pouco mais como que foi esse encontro com o Cláudio Piano, como é que ele se deu, se puder detalhar um pouquinho mais. Detalhe, sim. Eu, na época, estudava em Salvador, em 1985, fazia duas faculdades que não foram eleitas a partir de um desejo. Uma delas é economia, a outra direito. Imagine, se eu tenho cara de um homem do direito. Tá? Me apaixonei na ocasião por cinema, ganhei um edital patrocinado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia e depois financiado pela Embrafilme, onde eu rodei um curta-metragem intitulado A Nova Canaã. Só que naquela ocasião, realizar esse curso em Salvador não era possível, porque os laboratórios de revelação, montagem, só existiam no Rio de Janeiro. Aí eu abandonei os dois cursos que eu fazia em Salvador, abandonei primeiro Direito, depois abandonei Economia, e parti para o Rio para fazer cinema. Repare, parti para o Rio para fazer cinema, a minha missão aqui no Rio era concluir o meu curta. Quando eu chego no Rio de Janeiro, disposto a fazer cinema, no meio do caminho eu me encontro com Cláudio Piano, que falava de cinema também, por isso esse encontro foi bem forte, mas falava como filósofo. E, para minha surpresa, ele tinha uma fala filosófica extremamente clara e precisa, de extremado rigor. Comecei com o Cláudio na rua, porque o Cláudio tinha muitos grupos de estudos que ele fazia fora da universidade. Nesse momento, eu estava completamente fora da instituição universitária.
A partir desse encontro que eu fiz com o Cláudio, eu decidi, por isso suspendi provisoriamente o meu desejo de fazer cinema, aprender a filosofia. A filosofia aconteceu por conta de um encontro, que eu entendo como sendo um acontecimento que mudou a direção da minha vida e me permitiu desenvolver, a partir daí, um novo aprendizado. O que me levou a me encantar por filosofia foi o fato da filosofia trazer o novo. A filosofia, tal como eu a entendo, é um pensamento voltado para o novo, para o devir, para a mudança. E a mudança, naquela ocasião, era urgente na minha vida. Eu estava fugindo de um mundo antigo e arcaico. Entrar no Rio de Janeiro e aprender filosofia foi uma festa, então, né? Difícil, extremamente trabalhosa, mas, de alguma forma, dignificada por mim, porque eu faço filosofia até hoje. E dentre os filósofos que o Piano trabalhava, o Deleuze, sem dúvida, foi um dos mais, ele se dedicou mais, né, a abordar, a ensinar, e a questão com o cinema também, né, Deleuze e o cinema. Como que é a sua relação com o Deleuze? Muito boa, mas o Cláudio era mais do que isso. O Cláudio era um mago, um bruxo genial. Ele fazia Deleuze, fazia Spinoza, fazia Nietzsche, fazia Foucault, passeava pela filosofia medieval, escolhia pela teologia medieval, desculpe, escolhia na teologia medieval Duns Scott, fazia Bergson. O Deleuze funcionava como um intercessor dele. É possível dizer que ele fosse, no fundo, um deleuziano, mas ele filosofava com liberdade, e isso me impressionou bastante. É aquele mestre que não está preso dogmaticamente a um pensamento, mas entende o pensamento como uma prática de liberdade. Curiosamente, eu não comecei estudando Deleuze, porque Deleuze era uma espécie de precursor sombrio que passava tudo. Eu comecei estudando Spinoza, que foi o primeiro filósofo que eu aprendi no Rio de Janeiro. Aprendendo com Spinoza que se esforçar para se organizar na vida é se esforçar para organizar os seus encontros, fazer bons encontros. Os bons encontros são encontros de alegria, que aumentam a sua potência. E, à medida em que eu ia estudando Spinoza, eu fui percebendo, através da voz do Cláudio, que o Deleuze era um spinozano, porque o Deleuze escreveu 2 livros sobre Spinoza, e Spinoza comparece quase sempre em muitos textos do Deleuze. Daí, a minha escolha filosófica foi a escolha por uma linhagem de pensamento, onde nessa linhagem de pensamento eu critico a moral, critico aqueles pensamentos filosóficos transcendentalistas, por exemplo, o pensamento platônico. Eu sou um crítico furioso do pensamento platônico, eu não suporto essa ideia de que exista um segundo mundo, não tolero isso, não tolero. Me fiz crítico ferrenho de toda e qualquer transcendência, seja ela platônica ou religiosa, e me apresento como um professor filósofo, como um pensador da imanência. Outra coisa que eu aprendi durante o percurso em que eu convivi com o Cláudio é diferir ética de moral. Não suporto o moralismo de certas filosofias que impõem regras rígidas à conduta do ser humano. E aprendi a diferir ética de moral também com Deleuze, estudando Spinoza. Porque o Deleuze escreveu um livro, Spinoza, Filosofia Prática, onde ele diz que o Spinoza professa uma ética e que essa ética não é uma moral, porque o Spinoza critica os valores transcendentes da moral do tipo bem e mal, para pensar numa ética dos afetos e dos encontros. Meu percurso foi um pouco por aí. Aí eu fui descobrindo, repare, Spinoza, depois eu descobri um cara intempestivo, que é genial, e que o Deleuze leu e ficou encantado por ele, que é o senhor Nietzsche,
que me encantou muito. Assim, ao descobrir Nietzsche, Nietzsche comparece na minha fala quase sempre, volta e meia, quando eu quero fazer uma crítica a dogmas, eu retomo Nietzsche. Fui descobrindo também, para falarmos agora dos contemporâneos, Michel Foucault, que eu gosto bastante, e o Cláudio Piano também era Foucaultiano, e o Gilles Deleuze, que, de alguma forma, permeou todo o processo, né? Porque esses autores que eu estou citando para vocês foram autores estudados por Deleuze, e o Cláudio Piano, que era, de fato, um deleuziano, dava a gente um mapa para a gente explorar a história da filosofia. Cláudio me deu uma história da filosofia, me deu uma história do pensamento, ele exercia a filosofia com liberdade. Teribes, a gente é assistido aqui no canal por pessoas que não são da filosofia também. Se você pudesse explicar para essas pessoas, e para quem é da filosofia também, claro, mas eu queria ouvir como que você pensa a ideia de imanência que você mencionou e a crítica da transcendência. Vou explicar. A filosofia como um pensamento da imanência é um empreendimento de desmistificação, porque ela destrói a crença no sobrenatural. Ela parte da premissa de que as explicações dos fenômenos devem ser encontradas no próprio plano da natureza. Você não precisa de uma narrativa mítica que transcenda a ordem da natureza para explicar a natureza. E que toda vez que você procura explicar as causas dos fenômenos naturais, buscando no interior da natureza a explicação, você está combatendo mitos, superstições que te levam a crer na existência de um mundo que transcenda o plano da natureza. Então, imanência é aquele tipo de pensamento que combate as superstições, as crenças em mundos sobrenaturais, porque parte da premissa de que os fenômenos naturais possuem uma explicação natural e a explicação de tais fenômenos deve ser encontrada no seio da própria natureza. Pensar de uma maneira imanente é pensar a natureza, tá? Partindo da premissa de que ela se autoexplica, ao invés de recorrer a explicações transcendentes que você só pode sustentar na base da fé. Quando isso surgiu? Isso surgiu no século VI a.C. Os primeiros filósofos foram chamados filósofos pré-socráticos. Eles eram filósofos da physis, que a gente traduz por natureza, filósofos naturalistas, e pela primeira vez eles tentaram explicar a causa da natureza, tá? Através de princípios imanentes à natureza. Quero eu dizer o quê? Quando o princípio é imanente, ele está dentro do próprio processo. Quando o princípio é transcendente, ele está fora do processo, alocado ou num outro mundo, como é o caso do Platão, tá? Como é o caso também da religião, que explica que o mundo foi criado por um Deus que transcenda ele, ou é colocado numa origem miraculosa que a gente nunca alcança, que é a origem de que houve um primeiro homem que foi criado por Deus, e que esse homem pecou e foi expulso do paraíso, isso é um mito, tá? Ou então numa finalidade também misteriosa que diz que a destinação do homem é morrer na terra para ascender ao céu. Eu não creio nisso, não creio mesmo. Eu acho isso superstição que é criada pela cultura para colocar o homem, tá certo? No compromisso de levar essa dívida endividado para poder merecer uma vida extraterrena. A minha filosofia batalha contra isso. Eu acho que vida é essa que a gente tem, a gente pode positivar e afirmar essa vida. Quando a gente positiva e afirma essa vida, a gente abraça a natureza sem julgá-la e sem negá-la. Isso é imanência. Pensar a imanência é afirmar a vida que você leva no processo onde ela se desenvolve. E
partir da premissa de que só existe o plano da natureza, o mundo sobrenatural é mítico. Ele foi criado e forjado na cultura. Pensando dessa forma, para que serve a filosofia? A filosofia é um empreendimento de desmistificação. Filosofar é romper com as crenças sobrenaturais, com os mitos, sair de um certo asilo da ignorância do qual a gente se encontra quando a gente começa a crer em coisas que a gente não percebe, não intui, sair da superstição que cria na gente uma série de tormentos e que faz com que a gente, por exemplo, passe a vida inteira preocupado em saber se a próxima vida será melhor. Eu acho isso cretino, me desculpe. Eu acho que a vida que você tem é uma só e você tem que aproveitá-la, tá? A partir de uma atitude afirmativa para vivê-la intensamente no seu processo. A filosofia da imanência é uma filosofia do processo. A filosofia da imanência é a filosofia de um mundo só. A filosofia da imanência é uma filosofia onde, nela, o homem é ensinado a afirmar o processo, a se integrar a este processo e a melhorar a sua qualidade de vida. Maravilha. Agora eu queria fazer uma pergunta sobre psicanálise. Você falou que trabalha também, né, como psicanalista. Eu formularia essa pergunta mais ou menos da seguinte forma. Eu dei aula na psicologia já também. A gente sabe que no Brasil, muitos departamentos de psicologia tem muito forte a tendência behaviorista e cognitivista, né? Isso é uma tendência que tem crescido e, de uma certa forma, embora haja ainda também quem trabalhe com psicanálise nos cursos de psicologia, muitos desses autores e pesquisadores têm migrado para a filosofia. Então, a gente vê muitos filósofos que trabalham com psicanálise e gente que trabalha psicanálise dentro da filosofia. É um movimento muito comum isso, né? Tem acontecido bastante. Você falou que não ia misturar as coisas, que ia tentar trabalhar na disjunção, né, entre psicanálise e filosofia. Mas eu queria te perguntar como é que você vê esse movimento e pensando a psicologia, né, hoje em dia, tal como ela vem sendo praticada na universidade e nas práticas também. Tá, boa questão, eu gosto dela. O que me fez pensar a psicanálise, trabalhar com a psicanálise e me dirigir para a teoria psicanalítica, porque eu sou doutor em teoria psicanalítica na UFRJ, foi a terceira ferida narcísica que caiu na minha cabeça martelando. Qual terceira ferida narcísica? Que o meu eu não é senhor da minha própria morada. Retalhe, quando eu comecei a perceber que o meu eu não é senhor da minha própria morada, eu comecei, olha só, a levantar a possibilidade de não viver tão identificado com as minhas certezas construídas a partir da minha consciência. Porque quando você gesta uma série de certezas, você entra numa certa alienação de si mesmo, se identifica com seu ego consciente, e ao se identificar com seu ego consciente, você cria uma certeza monolítica de que você é assim e não pode mudar. A psicanálise me ensinou o oposto. A psicanálise me disse assim, olha, tem um outro em você, esse outro é inconsciente, e você só vai descobrir a existência desse outro quando você começar a romper com essas identificações que fazem com que você se torne muito assertivo na vida. Meu interesse pela psicanálise foi permeado fundamentalmente pelo meu interesse pelo inconsciente. Isso também se conjugou com Deleuze e Guattari, porque eles têm uma teoria do inconsciente. A crítica à hegemonia da consciência foi fundamental. Freud apresentou o trabalho dele como terceira ferida narcísica, definiu o trabalho dele de uma maneira muito interessante, fascinante. O ego não é senhor da sua própria morada. E isso convergiu com os meus interesses em filosofia, porque a filosofia que eu defendo é uma filosofia anti-ego.
Eu não sou cartesiano, não. É uma filosofia anti-ego, tá certo? A filosofia que eu defendo combate as certezas do ego. Eu não faço, tá certo? Filosofia cartesiana. Eu penso, logo sou. Olha que onda, não faço isso. Eu não faço filosofia kantiana, onde o eu penso está no centro de tudo. Eu não faço a filosofia que adota a certeza da consciência e do ego, tá? Que são as filosofias que surgiram com Descartes, tiveram prosseguimento com Kant, depois apareceram na fenomenologia de Russo, quando ele falou de intencionalidade, uma filosofia do ego, nitidamente uma filosofia do ego, e no campo das psicologias, aquelas psicologias da consciência, que são, cá para nós, psicologias adaptativas e conservadoras. E quando o Freud surgiu no meio delas, que estava rompendo com o estruturalismo de fulano, a escola de Wundt, estava rompendo com as ditas filosofias da consciência, o Freud estava trazendo para mim alguma novidade. O Freud estava trazendo para mim a ideia de que existem processos mentais inconscientes. Esses processos mentais inconscientes constituem um sistema distinto do sistema consciente. Esses processos mentais inconscientes são da ordem do desejo. Foi Freud que me ensinou isso também. Existe um desejo inconsciente que foi recalcado. E é esse desejo inconsciente que rege o ser humano. Outra coisa que eu aprendi com Freud, mais tarde lendo Lacan, né? Nós não somos seres da razão, nós somos seres do desejo. A razão é, quando muito, uma funcionária do desejo, às vezes uma funcionária até antipática, que ela barra o desejo. A fonte da razão é essa coisa estúpida chamada ego. Quando você fica muito racional, você se torna extremamente repressor de si mesmo, porque contrai uma série de obrigações morais na vida. A partir destas obrigações morais, você se torna um juiz do seu próprio desejo, da sua própria vontade. Foi isso que me interessou na psicanálise. Foi a partir daí que eu fui fazendo esses encontros com a psicanálise, fui tentando entender que a psicanálise me dava a possibilidade de pensar a subjetividade fora do modelo da consciência. A psicanálise me deu a possibilidade de pensar uma realidade inconsciente e, curiosamente, preste atenção, foi aí que eu encontrei Deleuze e Guattari também, porque eles têm uma teoria do inconsciente. Foi porque, de alguma maneira, eles racharam com a psicanálise num determinado momento, né? Porque construíram uma coisa que eles chamaram de esquizoanálise, e eles estavam defendendo também a ideia de processos inconscientes. Isso aconteceu na minha vida profissional, aconteceu na década de 80, o antiético é de 72, quer dizer, o momento em que eu entro em contato com a psicanálise, eu já estou estudando filosofia. E entro em contato com psicanálise já estudando filosofia, porque eu me interessei pela clínica psicanalítica. E fui, de alguma maneira, tomado pelo desejo, vamos dizer assim, pelo pensamento de tentar entender a estrutura psíquica a partir dessa divisão. Aí meu grande mestre não foi Cláudio, não. Foi Luiz Alfredo Garcia Rosa, o grande professor que eu tive que me ensinou teoria psicanalítica, que eu não esqueço até hoje. Um grande professor. Ele tem formação filosófica, ele era professor da UERJ, Luiz Alfredo Garcia Rosa, e ele estudava psicanálise, e um dos melhores livros sobre psicanálise escritos no Brasil são da autoria dele, que é Freud e o Inconsciente, aqueles livros onde ele trabalha a metapsicologia freudiana. E foi uma grande descoberta porque ele conseguia esclarecer, como filósofo, a estrutura do aparelho psíquico e mostrar como a experiência psicanalítica, a psicanálise,
poderia ser ilustrada com conceitos filosóficos a partir de uma escuta clínica. Nesse momento, minha vida bifurcou. Eu fui me encontrando com Garcia Rosa e, a partir do momento em que eu fui me encontrando com Garcia Rosa, ele me atraiu para o doutorado em psicanálise lá na UFRJ. Foi o encontro com ele também. É tudo encontro que definiu, tá, a minha escolha de fazer um doutorado em teoria psicanalítica. Certo. E agora eu queria saber também do cinema. O cinema, ele chamou a atenção de Deleuze e também de filósofos que trabalham com psicanálise, né? Eu lembro que o Zizek, tem muitos outros, mas esse me parece um exemplo bem conhecido, né? De um filósofo que inclusive rivaliza em algum sentido com o Deleuze, na crítica ao Hegel, né? E que trabalha o cinema também, né? De um outro jeito. Então, existe uma relação entre cinema e psicanálise, uma relação entre cinema e Deleuze, e existe o cinema para além da filosofia e da psicanálise também, que é a prática, né, do cinema, aquela que é feita pelos cineastas, né? Como que você se insere nessas fronteiras também? Me insiro totalmente, porque eu vim para o Rio para fazer cinema. Foi isso mesmo. A filosofia eu encontrei no caminho. Me insiro totalmente. Cinema era a minha paixão em Salvador. Eu rodei 3 curtas-metragens lá. Nova Canaã, um curta em Super 8 chamado Alvorada e um outro curta chamado Tédio. E vim para o Rio de Janeiro para estudar cinema, que é uma paixão que permanece até hoje meio contida, porque eu nunca me aventurei em produção cinematográfica. Tá? Quando eu me encontro com Deleuze, os 2 livros de cinema do Deleuze me encantaram. E são livros que eu uso até hoje, o Imagem e Movimento e Imagem e Tempo. São livros definitivos, me encantaram. O Deleuze inventou ali para pensar cinema uma máquina cinematográfica genial. Ele relaciona Bergson com o cinema, pega a teoria do matéria e memória do Bergson e aplica à leitura de filmes. Ele defende a tese de que o pensamento do cinema é específico, mostra que, enquanto o filósofo pensa com conceitos, os cineastas pensam com blocos de imagens móveis e de durações, que o pensamento do cinema é um pensamento imagético extremamente poderoso. Fui me encantando pelos cineastas pensadores, fiz uma crítica ao cinema comercial, que faço até hoje, que para mim é cinema de opinião, aquilo ali não tem pensamento algum. E fui buscando, no meio do cinema, esses cineastas que, quando projetam um filme, metade da plateia que está habituada a assistir blockbuster vai embora. Vou dar um exemplo. Jean-Luc Godard, tá? Glauber Rocha, que tem gente que não suporta assistir o Idade da Terra. Tá certo? Vou pegando o cinema europeu de vanguarda, o cinema experimental, que eu gosto muito. O que me encanta em tais filmes? O fato deles serem filmes feitos com o propósito de fazer valer no mundo um pensamento e despertar no espectador a vontade de pensar, de questionar o mundo em que vivemos. Creio que o cinema é um grande aliado da minha vida. Creio, de alguma maneira, eu continuo fazendo cinema sem rodar filmes, pelo lado da crítica. Tá? Não vejo incompatibilidade entre cinema e filosofia, e nem tampouco incompatibilidade entre cinema e a psicanálise, embora o referencial que eu use para pensar o cinema venha da filosofia do Deleuze. Inclusive, estamos montando dispositivos na cidade de um cineclube de filosofia e cinema, que nós estamos chamando de cinema menor. É um dispositivo de debate de filosofia e cinema. O Deleuze virou um intercessor desse dispositivo, mas a gente chama críticos de cinema também, porque o Brasil está precisando de uma crítica séria, né? Tem poucos críticos sérios. A maioria trata o cinema como entretenimento
e faz a resenha do filme contando a historinha. Mas tem críticos sérios, como Ismael Xavier, Jean-Claude Bernadette, que são críticos que a gente precisa usar para poder entender que há um pensamento do cinema e esse pensamento do cinema tem que ser valorizado, porque o cinema é uma grande arte que força o espectador a pensar quando trata o espectador com seriedade. Essa linha, Caio, não foi abandonada, não. Ela está comigo até hoje. Meu interesse por cinema permaneceu, de 85 até os dias atuais. Você me fez pensar aqui num filme do Kleber Mendonça Filho. O primeiro filme que ele fez se chama Crítica, é um documentário de entrevistas com críticos de cinema. E foi só depois de ter trabalhado anos em jornais, escrevendo críticas, que ele fez esse filme. E depois desse filme é que ele fez o primeiro longa de Longa, ficção, né? Que é O Som o ao som ao Redor. redor. E nesse Crítica, o tema debatido é justamente esse, né? Não é possível um cinema sem a crítica de cinema, né? E que Isso. se conecta com a ideia de que não é possível arte sem uma crítica de arte. Né? Queria emendar para você falar disso também um pouco mais. A crítica faz parte do pensamento, tanto em filosofia quanto em cinema. Quem trouxe a crítica para a filosofia foi Kant. Uma filosofia que não seja crítica, tá, é um pensamento a serviço do que já está estabelecido. Mas se todo grande filósofo é um criador, ele deve, por isso mesmo, por ser um criador, aprender a ser um crítico do seu tempo. Kant foi um autor que me fascinou porque ele introduziu a crítica no campo do pensamento. Ele cria a partir da crítica, e Nietzsche fez uma crítica radical da cultura ocidental. Aliás, a crítica do Nietzsche me agrada até mais do que a crítica do Kant, que é uma crítica mais radical. Tá? Nietzsche critica modos de existência adoecidos e desce o cacete na cultura ocidental. Em cinema, creio eu, a crítica faz parte da criação, sim, tanto a crítica especializada em revistas, como a atividade crítica do próprio diretor do filme. Um grande filme, para mim, é um filme que critica o seu tempo para abrir horizonte. São filmes críticos da realidade, não filmes que ficam constatando a realidade para poder representá-la. Eu me insurjo contra esse cinema de entretenimento, que é, no fundo, um cinema de representação. O modelo que eu dou para poder explicar isso é o cinema americano, que é aquele cinema onde os personagens são estereotipados, homens do bem, homens do mal, o bem vence o mal no final, sempre termina em happy end, tá certo? E a narrativa é verídica, é para contar uma história e produzir no espectador uma impressão de catarse moral. Me insurjo quanto a esse tipo de filme. Quando o filme vai terminar em happy end e o cara vai voltar do inferno para poder salvar a heroína, eu saio do cinema indignado. Eu não fico. Saio do cinema indignado porque eu parto da premissa de que esse filme não está me forçando a pensar em nada. Qual o cinema que eu curto? O cinema que desata as minhas certezas, as minhas convicções e me força a pensar. Um cinema que produz em mim uma certa violência, que faz com que eu saia da sessão de cinema pensando coisas. Jean-Luc Godard é isso. Um cinema que incorpora a crítica no ato da criação. Gosto muito. Muito. Quando eu saio pensando de um filme, é porque o cineasta foi capaz de despertar em mim uma opinião crítica do meu tempo. E me deu a possibilidade de pensar a vida de uma outra maneira. Felipe, tem uma última pergunta para te fazer. Você falou do tempo presente, da questão do lugar, né? A gente vive num Brasil, num presente que nos coloca uma condição de impossibilidade da filosofia, da arte e do pensamento crítico. O que você Certo. diria sobre esse nosso
contemporâneo, essa nossa atualidade? Digo que sou terminantemente contra isso. Isso é um policiamento da liberdade de pensar. Nós já vivemos isso no período militar, era terrível, e corremos o risco de voltar a isso. A democracia corre risco toda vez que a liberdade de pensar é inibida, em proveito de um pensamento de direita reacionário, né, que o governo quer promover utilizando o cinema. Por outro lado, a nossa democracia está em risco porque o governo atual se confunde com a autoridade suprema, ele quer ser soberano, e no momento em que o poder passa a emanar da figura de uma pessoa central que se impõe como um soberano, tá? Toda e qualquer opinião não condizente com a opinião central corre o risco de sofrer algum tipo de policiamento. O meu medo é que esse policiamento passe pela produção de filmes, que a gente só assista filmes novela, não vou citar, né? Não vamos citar nomes, filmes novelas, filmes de entretenimento, com as mesmas balelas que a gente vem assistindo há muito tempo nesses filmes esteticamente pobres e moralmente perigosos. O meu medo é que o cinema seja apropriado por esse tipo de ideologia, esse tipo de pensamento cinematográfico, que eu considero um pensamento conservador e reacionário. O meu medo é que as produções cinematográficas sejam inibidas em proveito de produções cinematográficas comerciais. Idem para a filosofia. Idem para a filosofia. Tem muita filosofia moralista. Muita filosofia de direita, reacionária. Filosofia que prega ainda no século XXI transcendência. Tem muita filosofia assim. Tá? De filósofos empoderados que querem usar a filosofia como instrumento para chegar ao poder. Tem. Não vou citar nomes também, mas a gente sabe que tem. Tem muito, muito isso. Sou contra terminantemente, tá certo? Esse mercado que se apropria do cinema. Eu acho que a atividade cinematográfica só é boa quando ela se torna intempestiva, disruptiva. Defendo o cinema revolucionário, plural, e como filósofo defendo as filosofias da imanência. Filosofias não comprometidas, tá, com a tarefa de representar a realidade já consolidada. Como filósofo sou nietzschiano, me defino como um pensador intempestivo, aposto no novo, combato os valores já estabelecidos na história. Como admirador do cinema, admiro os filmes críticos, que criticam a realidade social já estabelecida para dar a gente a possibilidade de pensar a vida de uma outra maneira. Tá bom? Maravilha, Alterives. Adorei a entrevista. Acho que a Valeu. gente percorreu aí temas importantes, né? Filosofia, psicanálise, cinema, o Brasil. Isso. E se você quiser encerrar aí com alguma última palavra. Eu posso encerrar dizendo o seguinte, na realidade, essa conversa que nós fizemos é uma conversa onde eu explicitei os caminhos que eu tracei, nem sempre caminhos fáceis, tampouco conciliáveis. E que essa ideia de viver nessas bifurcações me fascina também, porque me torna um aprendiz que se esforça o tempo inteiro para descobrir novos horizontes. A arte, para mim, é uma grande aliada. A filosofia é a aliada principal. A aliada principal. Pela filosofia, eu vou descobrindo coisas ao longo da minha vida. Tem coisas que eu ainda não descobri, que eu descubro lendo uma filosofia nova. A filosofia alimenta o meu desejo de me colocar na existência de uma forma criativa. E a psicanálise me ajuda a desconstruir certos sintomas, certas neuroses
que infelizmente estão em quase todos nós, tá certo? Quando a gente se identifica com essa neura e começa a padecer por conta de tais sintomas. A psicanálise me ajuda a desfazer um quadro sintomatológico. Me ajuda a entrar em contato com o desejo e a descobrir esse outro que existe em mim, que foi devidamente apresentado como esse outro do inconsciente. O meu percurso é complexo, a gente se diverte às vezes descobrindo coisas, tá? Agora ele é com certeza um percurso onde a direção ditada é a direção do novo, da criação, da descoberta, partindo da premissa de que a vida é inacabável. E quando você começa a entendê-la dessa forma, você pode preenchê-la com coisas interessantes. É isso. Maravilha. Beleza, Alterives, muito obrigado pela entrevista. Valeu, Caio. Mais e vocês que assistiram a gente aqui, também agradeço. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.